vezes ela precisa ser reconstruída em Deus, para ela alcançar o seu propósito. E eu quero falar hoje dos propósitos de Deus e dos processos que Maria, mãe de Jesus, viveu. Tem vários exemplos na Bíblia de várias mulheres. Tem líderes, conselheiras, como foi Débora. Tem as mulheres de Dorcas, que está descrito em Atos. Tem vários exemplos, como de Ruth, que eu já preguei aqui, ministrei, uma mulher fiel. Ou também uma mãe corajosa, como Esther. Muitas e outras mulheres tem na Bíblia, mulheres que nos inspiram. Mas todas essas mulheres, elas precisaram de algo que teve de imediato na vida de Maria, que foi a obediência. A obediência instantânea. E se você for olhar todas as outras mulheres que eu citei, elas tiveram dificuldade para viver essa missão, para viver esse chamado, mas Maria não. E eu preciso, como ministra do Evangelho, eu preciso dar um ensinamento para a igreja de DBP Esteio. Eu quero que você preste bastante atenção, para que nós não sejamos injustos com Maria, como muitos evangélicos são. Não é esse princípio que nós queremos ensinar. Maria não é mencionada em nenhum lugar da Bíblia como santa. Nenhum lugar ela é mencionada. Até porque o posicionamento dela, quando você lê sobre sua história, é que ela teve consciência do seu chamado desde que o anjo Gabriel se apresentou a ela. Ele já falou qual seria o seu chamado, que era de acolher o Salvador no seu ventre. Esse era o seu chamado. Mas sabe, irmãos, não é porque a igreja romana a coloca num lugar de igualdade com Jesus, que para nós evangélicos, nós entendemos isso como um equívoco dos nossos irmãos. Não é por causa disso. E para mim falar que Maria não está em pé de igualdade com Jesus, eu preciso citar para você o que está escrito em 1 Timóteo, que a Bíblia diz que há somente um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo homem. É por isso que nós cristãos evangélicos, nós entendemos que a Maria não pode ser mediadora. Nós entendemos isso. Mas sabe, irmãos, isso não quer dizer que Maria não tenha os seus méritos. E muitas vezes ela é injustiçada pela classe evangélica, porque muitos tentam desprezá-la e tirá-la desse lugar de honra. Muitos evangélicos honram o apóstolo Paulo, Pedro, e pouco se fala de Maria. Mas ela merece o lugar dela de honra, tal qual esses homens, porque assim como Paulo, Maria teve um propósito. E sabe que eu preciso dizer para você, Maria, em nenhum momento na Bíblia, nenhum momento, queridos, ela quis tomar o lugar de honra que é de Jesus. Em nenhum momento. Você lembra do casamento onde Jesus transformou água em vinho? Teve um momento que, se você for procurar a história, teve um momento que Maria falou como mãe. Você lembra disso? Ela chegou e questionou Jesus. O vinho acabou. E quando Jesus disse para ela, mulher, ainda não é chegada a minha hora, naquele momento Jesus não falou como filho. E o que Maria fez? Ela voltou para o seu lugar de honra.
porque quem estava falando com ela era o Salvador. Então eu quero falar para você sobre Maria, que está em Lucas, versículo 1, 26 até o 32. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Eu quero que você acompanhe comigo. E se você encontrou, me ajude e diga amém. Poucas pessoas encontraram, mas a gente chega lá. Amém? A mulher que acolheu um Salvador, o nosso Salvador, o seu Salvador. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se, ela se atemorizou, né? Turbou-se quer dizer isso, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava: que saudação é esta? Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Vamos já pular para o 38. Mas eu quero só, para enfatizar aquilo que eu falei, observe o que o anjo falou no versículo 32. Ele disse: quem será grande? Este quem, irmãos? Jesus. Ele não disse: este que você carrega no ventre, juntamente com você, serão grandes. Ele não disse isso. Ele falou: este será grande. Naquele momento, ele já passou para Maria a missão dela para trazer o Salvador. E aí vamos ver a partir do versículo 38. Disse então Maria: eis aqui a tua serva, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. E aí, durante esse diálogo, para você depois avaliar e ler em casa, primeiro o anjo, ele teve duas missões. Primeiro ele foi com Isabel, seu marido, Zacarias, e depois disso, ele já procurou Maria, e depois Maria começou o processo dela de entender imediatamente a sua missão. E a Bíblia, se você for estudar, e eu estudei a vida de Maria, ela fala de muitas virtudes dessa mulher. Mas por que ela era chamada de agraciada? Sabe por quê? Porque Deus sabia que Maria tinha um coração obediente. Ele sabia que Maria não ia questionar. O único momento que a gente vai ver nesse diálogo de Maria com o anjo é que ela tirou logo a sua dúvida. Ela perguntou: mas como se dará? Eu sou virgem. E aqui ela nos dá um ensinamento. Muitas vezes nós questionamos os porquês de Deus. E muitas vezes nós temos que perguntar: Senhor, me
ensina para que eu estou passando esse processo. Por que eu estou passando por isso? Mas muitas vezes a gente se acha, sabe, tão injustiçado. E a gente diz: Senhor, eu estou sofrendo tanto. Por quê? Por quê? E por quê? E as respostas muitas vezes estão na nossa obediência ao Senhor, como aconteceu com Maria. Mas o que nós aprendemos com ela? Primeira coisa, ela aceitou o chamado dela. E ela aceitou o chamado dela de imediato. E sabe, irmãos, qual foi a primeira coisa que ela fez quando ela recebeu o anjo? Ela nunca tinha visto um anjo. Ela não tinha esse dia a dia de estar vendo anjo. Ela era uma mulher que amava Deus como todos os outros judeus. Mas Deus sabia que ela tinha um coração obediente. Por isso que Ele a escolheu. E quando o anjo disse: olha, tu achaste graça diante de Deus, por isso que tu és agraciada, e tu conceberás, tu terás uma missão. E aí eu quero falar para você, eu quero que você acompanhe comigo, não só as mães, mas os pais, os adolescentes. Acompanhe comigo o exemplo dessa mulher. Primeira coisa, ela abriu mão dos seus sonhos para viver o sonho de Deus para ela. Ela não questionou. Ela era virgem. Como você acha que foi o parto de Maria? Porque ela só conheceu José depois. Então, ela abriu mão disso. E quando ela recebeu a notícia, a Bíblia declara no versículo 38 que o anjo deu a notícia, falou qual era a missão, e ele se ausentou. E aí sabe o que ela fez quando ela recebeu essa notícia? Ela começou a viver os processos dela. A Bíblia diz que quando o anjo falou: olha, não é só você que vai ficar grávida, já existe uma mulher grávida, tua prima, pelo mesmo processo. Já ela, no caso dela, tu és nova, mas ela já na sua velhice, ela foi agraciada, que era João Batista. Ele também tem um propósito, ele também tem uma missão. Essa mulher que é tua prima, ela também tem uma missão. E o que ela fez? Foi procurar estar com quem ela ia aprender como ela ia desenvolver a sua missão. Sabe, queridos, a caminhada da fé, a Bíblia diz em Mateus que o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Mas a Bíblia não fala desse esforço humano, entende? A Bíblia fala desse esforço que você dá um passo para Deus dar dois para você. O que Maria fez? Isabel morava nas montanhas, e quando a Bíblia fala de montanhas, são montanhas mesmo. E ela se esforçou, porque a Bíblia diz que ela subiu as montanhas para estar com Isabel, para aprender sobre a vida com Deus, para aprender, porque se você observar o diálogo de Isabel, o que Isabel fez? Isabel encorajou ela no chamado dela. Isabel ratificou que ela era uma mulher agraciada, tanto que Isabel repetiu a mesma coisa que o anjo falou. E sabe o que nós aprendemos disso? Que existe um esforço da nossa parte, e esse esforço se chama obediência, para que nós possamos viver os milagres de Deus, para que nós possamos viver esses processos e alcançar os propósitos. Existe uma parte que nós precisamos realizar, que é dar um passo para Deus. E nós precisamos, à medida que nós damos um passo, nós vamos aprendendo a viver a vida de Deus. Nós vamos procurar saber quais são os processos de Deus na nossa vida. E Maria, quando ela foi para Isabel, ela se submeteu a quê, irmãos? Ela se submeteu a aprender. Porque outra coisa que a gente aprende,
a atitude de humildade dessa mulher. Preste atenção comigo. Mesmo Maria sabendo que ela era de uma linhagem real, ela não se engrandeceu, ela não se ensoberbeceu, ela não ficou com orgulho. Ela chegou na casa de Isabel com submissão, e ela foi honrada por Isabel naquele momento. Irmãos, nós temos aprendido aqui, o pastor tem ministrado, eu tenho ministrado, que nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. A alma é onde deposita as nossas emoções, os nossos sentimentos, raiva, euforia, alegria, ódio, amor. É onde fica concentrado orgulho. E essa mulher, ela submeteu a alma dela naquele momento ao Senhor. Ela não se deixou em nem um segundo sequer que a alma dela se gloriasse, que ela se vangloriasse, porque ela era agraciada. Ela pegou a alma dela e ela elevou para o Senhor. Ela disse: a minha alma, tudo que está dentro dos meus sentimentos, tudo que eu penso a respeito desse chamado, eu vou elevar para Deus. A minha alma, ela vai engrandecer o nome de Deus. Ela disse: eu vou levar a minha alma, eu vou submeter os meus sentimentos a Deus. Eu não vou me permitir ter qualquer outro sentimento que não seja engrandecer o nome do Senhor. Sabe, amados, ela continua dizendo: eu deixo o meu ego de lado. Ela disse: o meu espírito. Aqui nós já estamos falando de uma conexão do espírito dela com o Espírito de Deus, porque ela tirou a alma da frente, ela tirou a alma de levar ela para um lugar de honra humana, ela submeteu a alma, e logo depois o que ela fez? Ela fortaleceu o Espírito, porque é o nosso Espírito que nos conecta ao Espírito de Deus. E aí ela disse: olha, eu vou deixar o meu ego de lado, e se eu tenho que me alegrar com essa notícia, eu vou me alegrar em Deus. Versículo 47: o meu espírito se alegra em Deus e observe meu Salvador. Olha que lindo, olha a atitude de humildade. Ela disse: eu sei quem eu sou, eu sei a minha identidade como uma mulher que vai acolher o Salvador, eu sei de tudo isso, mas eu sei também que eu sou humana e eu preciso de um Salvador. Ela submeteu a vida dela, aquele homem que estava no ventre dela. Nesse momento ela reconheceu: eu preciso de um Salvador, porque ela disse: ele é o meu Salvador. E aí a gente continua a ver os exemplos dessa mulher, quando ela diz assim: eu sei que eu não sou importante, eu sei que eu sou agraciada, mas o meu espírito se alegra. Porque ela falou assim no 48: porque ele atentou. Ele quem? Deus que escolheu ela, que ela achou graça diante desse Deus Todo-Poderoso. Ela sabia quem era, irmãos, o Deus Todo-Poderoso. Ela conhecia. E ela disse assim: ele atentou na minha baixeza, pois eu sei que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Sabe o que a Maria nos ensina? Ela reconheceu a sua humanidade, a baixeza que ela fala aqui nesse cântico. Ela disse: olha, eu sei que eu não sou digna. Naquele momento que ela disse: ele atentou na minha baixeza, mesmo eu sabendo que eu tenho que, isso é ausência de dignidade, eu sei que eu não sou digna, mesmo assim ele me escolheu, e por causa disso eu vou ser lembrada. Nesse momento ela sabia o lugar que ela estava ocupando, ela sabia o tamanho da promessa, ela sabia o que estava carregando no seu ventre. Ela não deixou de viver os seus processos
como eu falei no início, desde o nascimento de Jesus até a morte. Ela não deixou. E sabe, irmãos, Maria nos ensina mais um ponto. Maria nos ensina que nós precisamos ter um coração disponível para Deus nos usar. Precisamos ter um coração disponível para obedecer a Deus, para obedecer o seu chamado. E quando a Bíblia diz que o anjo Gabriel falou que ela achou graça, você sabe o que significa graça, né? É favor imerecido. Ela não merecia, mas o Senhor a escolheu. Você pode estar aqui na igreja e dizer assim: eu não mereço viver a vida de Deus, porque eu vivo errando, eu vivo cometendo falhas. Mas nenhum de nós merece, nem Maria, que carregou o Salvador no seu ventre. Você pode dizer: eu não consigo dar conta. E tudo que eu estou falando aqui para você, para dizer para você que existe uma caminhada que nós podemos percorrer nesses exemplos de Maria. E o que eu aprendo para nós mulheres? Existe uma pressão hoje na sociedade, uma pressão nessa época, uma pressão social de não dar importância ao ser mãe, ao cuidar dos filhos, ao cuidar da casa. Parece que é tão baixo, né? Parece que não tem valor. Parece que as mulheres que cuidam do lar, o que a sociedade quer nos ensinar é que essas mulheres que só cuidam do lar, elas não são empoderadas. Mas eu creio que é o maior empoderamento que tem. Amém? Amém, mães? Amém. É o maior empoderamento de uma mulher, é ser mãe, sabe? Eu acredito muito nisso. E mais do que ser mãe, é nós sermos mães espirituais. Porque uma mãe acolhe, uma mãe dá a mão, uma mãe, quando ela olha que o filho está em perigo, ela vai lá e traz ele para perto dela. Aí você pode dizer assim para mim: algumas mães, pastora, mas eu estou falando daquela mãe que se submete a um Salvador. E aquelas mães que não fazem isso, é porque elas não conhecem esse Salvador. Porque quando nós conhecemos o Salvador, nós entendemos que nós temos uma grande missão. E a nossa maior missão é ser mãe. E por que eu quis falar sobre a obediência de Maria? Porque quando nós obedecemos, irmãos, aqui tem vários ensinamentos. Vários. E quando nós obedecemos essas instruções, esses ensinamentos, assim como essa mulher obedeceu, a obediência nos protege. A obediência faz nós vivermos os milagres de Deus. A obediência faz nós vivermos o sobrenatural. A obediência traz à existência aquilo que não existe. Mãe, você tem um poder nas suas palavras que você não tem noção. Você tem poder para o bem e você tem poder para o mal. Sabe, irmãos, a obediência, ela faz nós estarmos livres das acusações do mal contra a nossa vida. E aqui eu tenho que tomar uma água. Porque eu quero falar de uma mulher. A minha mãe, no final do mês de abril, faz 5 anos. Que ela foi para o Pai. E eu quero falar para você da minha mãe, porque a minha mãe, ela foi uma mulher que ela não teve oportunidade de
conhecer Jesus cedo. E minha mãe, ela viveu tantos processos ruins. Ela foi tão ferida. Mas ela nunca deixou de nos ensinar a honra e os princípios, mesmo ferida. E o que é que eu vejo nisso? Uma mãe constrói. Eu quero falar para você que o pai, você que é pai aqui, só você pode dar destino para os seus filhos. Só você. Porque um pai, ele dá destino nas atitudes que os filhos vão ter. Mas uma mãe, ela fundamenta essas atitudes. Uma mãe, quando o pai vai dar uma orientação, uma disciplina que é dura, ela não vai chegar na frente do pai e vai desmoralizá-lo. Ela vai chegar com todo amor por detrás e dizer: meu filho, eu digo que a gente costuma como mãe juntar os cacos para que os nossos filhos entendam que o pai está dando destino. É por isso que muitas vezes o pai está disciplinando. Às vezes nós mães achamos que os nossos pais foram duros, e aqueles pais que não souberam dar o destino correto, eu quero que você entenda porque eles não conheceram a Deus da maneira que nós conhecemos. E eu tive uma disfuncionalidade no meu temperamento e no meu caráter. Por que que eu tive? Porque eu tinha um coração bom. Porque minha mãe nunca deixou que as aflições, as mazelas, a renúncia que ela teve que fazer passasse para nós. Minha mãe nunca falou mal do meu pai, embora ela tivesse razão por isso, muitas razões. Mas todas as vezes ela chegava e sempre justificava, por mais que fosse uma atitude errada do meu pai, ela sempre justificava o porquê que ele estava fazendo aquilo. Então eu quero dizer para você que eu cresci com essa disfuncionalidade. Eu tinha o coração da minha mãe, mas eu tinha as atitudes erradas do meu pai, porque eu não consegui ganhar o destino que o meu pai era para ter me dado. Não porque ele era ruim, mau, mas porque ele não aprendeu. Ele não aprendeu assim. E minha mãe, apesar de muito pobre, ela foi muito amada. E quem ama, dá amor. Quem ama não machuca. Quem ama acolhe. Quem ama não se importa de ficar sem comer, porque tem que dar de mamar o filho. Quem ama não está preocupado, por mais que o corpo sinta, se vai passar a noite acordado. Quem ama fica na preocupação quando é encorajado para ir no salão. Mas será que ele vai ficar bem, mesmo sabendo que ele vai ficar com o pai? Eu não sei você, mãe, mas eu dava 1000 telefonemas. Já comeu? Tu já deu como tinha que dar a papinha? Observou se não engasgou? Então nós mães, nós temos uma função muito especial, que é a função de fundamentar o caráter dos nossos filhos, para que eles tenham uma identidade em Cristo, para que eles tenham uma identidade e consigam gerar isso para seus filhos.